Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos no nosso curso a respeito do glorioso São José. E nós queremos agora dar mais um passo no conhecimento da vida deste santo patriarca. Nós vimos como ele era predestinado por Deus, como Deus o escolheu, né? E ao longo dos séculos já havia ali uma profecia que falava de José. Isso é muito importante, eu quero enfatizar isso, sei que eu estou repetindo, mas eu quero enfatizar porque na maior parte das pessoas que falam de São José, há uma certa sensação de que São José entrou na história da encarnação, ou seja, na história da nossa salvação, como um segundo pensamento de Deus, ou seja, um afterthought, né? Deus, de repente, tem o José, e incluiu. Não é verdade. Ele estava pensado por Deus no decreto da própria encarnação. Agora, sabendo que ele foi agraciado desde o primeiro momento no ventre da sua mãe, sem entrar aqui em questões de Imaculada Conceição, porque é exclusivo da Virgem Maria, sabendo que São José foi agraciado por Deus, nós temos que entender que ele também cresceu ao longo do tempo nesta graça. Porque uma pessoa é agraciada desde pequeno que ele não cresce na graça. E uma das realidades que mais fizeram com que São José crescesse na graça foi o seu casamento com a Virgem Santíssima, com Nossa Senhora. O Papa Leão XIII recorda essa verdade. Ou seja, a verdade de que no casamento, no matrimônio, se dá a mais perfeita união entre duas pessoas humanas, né? E que, portanto, havendo essa união entre São José e a Virgem Santíssima, São José, de alguma forma misteriosa, começou a participar também das graças que Nossa Senhora recebeu de Deus. Então, aqui é muito importante nós entendermos o quanto o matrimônio, o casamento verdadeiro entre a Virgem Santíssima e São José foi para ele fonte de graça e de bênção. E aqui vamos lembrar que na liturgia, por exemplo, qual é o título de São José? O título maior, né, que se dá a São José na liturgia é São José, esposo da Virgem Maria. Então, essa realidade de que ele de fato se casou com a Virgem Santíssima. Agora, para nós entendermos este casamento, nós temos que, primeiro colocando as coisas bem claras, entender que era um casamento virginal. Ou seja, um casamento em que São José e Nossa Senhora, embora casados, já tinham, desde o início de sua vida de casados, o propósito de manter um voto de castidade e de virgindade. Essa é a interpretação tradicional da Igreja e não tem outra explicação razoável, plausível, para a resposta de Nossa Senhora ao anjo. Se nós formos lá ver no Evangelho de São Lucas, logo no início, você vai ver o diálogo entre Nossa Senhora e o anjo Gabriel, que a gente já conhece de cor, mas ela, ao receber o anúncio de que ela vai conceber e dar à luz um filho, qual é a pergunta que ela faz para o anjo? Ela diz: como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? Ora, como é possível, Ela estava casada.
com São José. Eu já vou explicar como foi esse casamento, mas vamos pegar a visão popular. Ela estava somente noiva de São José. Mas mesmo assim, essa objeção não tem sentido. Como é que uma mulher que é noiva, uma mulher que é casada, fica se perguntando como é que vai acontecer de eu ficar grávida? Isso só tem sentido se ela de fato tivesse e tinha a intenção e um voto de guardar a perpétua virgindade. E este voto, né, isso é notado por Santo Tomás de Aquino de forma muito perspicaz, esse voto não podia ser um voto somente de Nossa Senhora. Tá? Porque, veja, entre dois esposos, um não pode fazer um voto de castidade sem que o outro consinta e faça também um voto de castidade, sem que ali haja uma grande injustiça. Porque pelo casamento, né, existe o ius in corpus, um tem o direito sobre o corpo do outro. É um direito. Então não é possível um dos esposos fazer voto de castidade sem que o outro faça também. Nossa Senhora não iria cometer uma injustiça, não é? Então, é evidente, os dois se casaram e os dois, de alguma forma que nós não sabemos os detalhes, descobriram a intenção do coração um do outro. Né? É como se a Virgem Maria dissesse para São José, José, nós estamos casados, mas eu tinha uma intenção de me manter virgem para Deus. E São José disse assim, poxa vida, que coisa, que coincidência, né? Eu também. E os dois, então, fizeram o voto de castidade. Né? Então essa é a realidade do casamento dos dois. Os dois tiveram, de fato, um casamento. O casamento é verdadeiro. São José é o esposo da Virgem Maria, mas é um casamento dentro do qual os dois, em comum acordo, decidiram viver a perpétua virgindade. Né? Esta realidade da perpétua virgindade, ela cabe também para São José. É importante nós entendermos que existem algumas pessoas que pensam São José como sendo um viúvo, como São José tivesse tido outros filhos, etc, etc. Mas não é essa a tradição mais antiga e não é esta a visão que nós temos de São José. Quando a gente olha para a imagem de São José com o lírio na mão, aquele lírio significa exatamente a pureza extraordinária da alma de São José. E como é que uma pessoa adquire a pureza? Exatamente por causa de uma união com Deus. Aquela união tremenda em que aquela alma já está numa tal união com Nosso Senhor que tentações nesse campo contra a pureza não são nem cogitáveis. Né? Tentar uma pessoa nesse nível de santidade com um pecado contra a pureza é como tentar uma pessoa com uma pilha de estrume, ou seja, o negócio não atrai, né? Não é apelativo, não por defeito, mas por excesso de amor. Então, considerando isso, qual era realmente a natureza do casamento de São José com Nossa Senhora? Para isso, nós precisamos entender um pouco da cultura judaica. Dentro da cultura judaica, o casamento ele é celebrado em duas etapas. Tá? Ou seja, uma primeira etapa em que os esposos ratificam o casamento e uma segunda etapa em que o esposo é levado até a casa da esposa para buscá-la, né? E assim
esta esposa se une e vai morar debaixo do mesmo teto. São dois momentos bem específicos. Dentro da linguagem, né, hebraica, esse primeiro passo chama-se erusim. Erusim é o que nós poderíamos chamar de desponsório. Tá? Desponsório, porém, para nós, desponsório é fraco. Porque desponsório para nós é noivado, é sinônimo de noivado. Né? E é como as pessoas às vezes interpretam aquela passagem do Evangelho de São Lucas, né? São Lucas capítulo 1, versículo 27, quando fala assim que quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento. Né? Essa prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Este prometida em casamento faz com que algumas pessoas fiquem assim, um pouco embaralhadas. É só promesse, espose, né? Prometido em casamento quer dizer somente noivo. Né? O que está no original grego diz emesteumenen andri. Minesteu é um verbo que de fato é desposar, mas existe ali uma ênfase, né, de que existe uma intenção de casamento. Existe um voto de casamento. E de fato é isso que existe entre os judeus. Eles primeiro, antes de morarem juntos, já assinam o contrato nupcial, que é chamado de ketubá. Esse ketubá é o contrato nupcial e a partir de lá, aquela mulher está separada para aquele homem já. Se antes de morar juntos, eles resolvessem se separar, isso seria um divórcio. Seria necessário uma carta de divórcio, porque o casamento, de fato, já tinha sido ratificado. Então, a esposa, ela foi separada, esse é o Kiddushin. Kiddushin é a santificação daquela mulher. A palavra kadosh, santo, quer dizer cortar, separar. Ela já foi separada para aquele homem. Então, ela já foi santificada para aquele homem, separada para ele. E isto quer dizer que ela não somente perde o direito de ter qualquer contato com outros homens, como os dois, embora não morem juntos, já têm o direito um sobre o outro. Então não havia nenhum espanto se, por exemplo, antes de morarem juntos, como de fato aconteceu com a Virgem Maria, ela engravidasse. E ela de fato engravidou, mas não engravidou de José. É aqui que está a coisa. Vejam como Deus, né, na sua providência divina, ele escreve os pequenos detalhes. Escreve dentro daquela cultura. Então, os dois já eram casados. Jesus não é filho de uma mãe solteira. Jesus é filho de uma mulher casada, com um voto de castidade, com um homem casado, com um voto de castidade. E antes dos dois morarem juntos, antes de morarem debaixo do mesmo teto, ela, né, concebeu por um milagre, um mistério profundíssimo, né, da intervenção de Deus, o Espírito Santo, o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez carne no seio da Virgem Maria. Então esta é a realidade do casamento. Entre São José e a Virgem Maria já era um verdadeiro casamento ratificado, mas não consumado. Casamento ratificado, mas os dois ainda não moravam juntos. Mas de fato,
a Virgem Maria já era esposa de São José. No Evangelho de São Lucas está essa palavra desposada, prometida em casamento. Por quê? Porque nós não temos palavra para descrever isso daí, porque tanto na cultura grega, como na cultura latina, como na cultura de língua portuguesa, não existe casamento em 2 etapas. Mas existe na cultura hebraica. E é bem importante a gente se dar conta disso. Agora, considerando isso, o que é que nós podemos dizer? Veja, São José já era verdadeiramente unido à Virgem Maria em santo matrimônio. Você que é casado, você que é casada, veja, existe uma comunhão espiritual entre você e o seu cônjuge. Por quê? Porque é ali que Nosso Senhor Jesus Cristo quis que o casamento, que é uma realidade natural, fosse elevado a nível de sacramento, como um sinal da união de Cristo com a Igreja. Então, se você olhando para o seu casamento é capaz de enxergar que existem graças sobrenaturais das quais você participa por estar casado, agora coloquemos-nos diante do fato de que este homem, muito santo, santíssimo, está casado com a pessoa humana mais santa. Está casado com a Virgem Santíssima, que desde o primeiro instante da sua concepção imaculada no ventre de Santana, recebeu, na graça inicial de Maria, recebeu mais graça, mais amor, mais santidade do que todos os anjos e todos os santos juntos. Você está unido espiritualmente a esta pessoa. Veja, só para a gente entender, nós fazemos nossa consagração a Nossa Senhora. E na consagração a Nossa Senhora a gente diz totus tuus, Maria. Não é isso? Eu sou todo teu e ela é toda minha, porque, claro, aos pés da cruz Jesus fez isso. Ele entregou a Virgem Maria ao discípulo amado, entregou o discípulo amado à Virgem Maria. Está lá em São João capítulo 19. Então é por isso que a gente faz a consagração a Nossa Senhora, por causa dessa união que o próprio Jesus foi quem criou. E nós, ao fazermos isso, tomarmos posse disso conscientemente, nós estamos, de alguma forma, ali unidos espiritualmente, participando das virtudes de Nossa Senhora. Pois bem, se nós, devotos e filhos da Virgem Maria, estamos unidos a ela por uma consagração, agora você avalie o que é que significa estar unido a ela em santo matrimônio. Naquela mais profunda união que existe entre 2 seres humanos. Então, o matrimônio de São José com a Virgem Maria foi uma fonte de graças espirituais para ele. Então, eu estou aqui chamando sua atenção para uma realidade que aconteceu na alma de São José antes mesmo da encarnação do Verbo. Ou seja, nós não chegamos ainda na encarnação. Nós chegamos simplesmente naquele estágio em que São José já estava casado com a Virgem Maria, não tinham convivido ainda e o anjo Gabriel ainda não tinha aparecido, ainda não tinha vindo anunciar à Virgem Maria os desígnios de Deus. Mas já ali, São José teve uma santificação, uma graça santificante muito maior por causa desta sua união, e já ali São José é para nós modelo, né, de devoto da Virgem Maria, daquele que se entregou por inteiro à Virgem Santíssima. Não há dúvida nenhuma de que São José, no nível de santidade em que ele estava, que ele reconhecia perfeitamente toda a santidade da sua esposa. Veja, os santos conseguem sair
assim, ficar escondidos dos pecadores. Os santos conseguem ser discretos e não ser notados pelos pecadores, mas os santos não conseguem se esconder de outros santos. Então a Virgem Maria notou a santidade de José. E José notou a santidade eminente da Virgem Santíssima. Então, o que é que acontece quando duas pessoas de Deus, quando um homem de Deus e uma mulher de Deus se encontram, não é? Neste grau supremo de amor que é a caridade divina? É claro, eles querem juntos amar Deus. Existe um trecho no De Trinitate de Santo Agostinho, que Santo Agostinho descreve, não é? Qual é a reação dele, Santo Agostinho, quando ele ouve falar que uma pessoa é santa, que fulano é um homem de Deus. Santo Agostinho diz: quando eu ouço falar, eu quero estar com ele, eu quero ouvi-lo, eu quero partilhar com ele, quero ter comunhão com ele. Eu quero estar junto do homem de Deus. Então, que impulso, né? Que devoção, que impulso de amor e de caridade, que chama viva de amor havia no coração de São José, pela Virgem Maria, um homem de Deus, vendo a Santíssima e Imaculada Virgem Maria. Então, eis aí as graças do casamento de São José. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.